Então, muito boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindas para mais um laboratório sistêmico, a prática das constelações com o método baralho sistêmico. E a gente está no período da revisão, né? A gente já revisou os 54 arquétipos da psique humana que tem no meu método baralho sistêmico, e a gente já revisou 2 técnicas. E hoje a gente vai fazer mais 2, né? As técnicas que eu comecei foram as técnicas mais difíceis, porque requer saber para onde é que está olhando, para onde é que está o outro, né? Então, foram técnicas mais difíceis. A partir de agora, vão um pouquinho mais fáceis. Mas que também vai exigir o quê de vocês? Vai exigir os conhecimentos anteriores. Então, a partir dessa técnica, vocês têm que começar a lembrar dos 54 arquétipos, tem que lembrar das técnicas anteriores, porque em uma sessão, às vezes, a gente usa 3 técnicas do método baralho sistêmico, certo? E aí, como é que a gente para de usar as técnicas quando a gente está numa sessão, quando a gente vê que os olhares dos bonecos correram para frente, certo? Se for logo no início da cena, vamos dizer, você trouxe uma carta que representa a pessoa que olha para frente e o foco dela, que é a relação com a mãe, que também olha para frente. Está muito no início, então o que é que acontece? A gente não encerra a sessão. A gente usa aquela técnica que é olhar para frente, né? E essas técnicas, elas foram sendo construídas também, gente, do mesmo jeito que os bonecos. Então, do jeito que foi um campo prax da minha vida, foi um campo prax. Vocês sabem o significado da palavra prax? P-R-A-X-I-S, prax. Prax significa quando a gente pega teoria e prática e junta num movimento só. Então, foi isso que aconteceu, né? Devido a essa construção do método baralho sistêmico, foi exatamente isso que aconteceu, né? Eu fui envolvida de forma natural de constelar pessoas de domingo a domingo, né? Ainda eu faço isso, mas hoje, tipo assim, esse sábado e esse domingo eu vou tirar para descansar e aí eu consigo fazer isso numa boa. Mas no início era domingo a domingo mesmo, sabe, gente? Assim, principalmente quando eu estou em Brasília, né? O campo aqui é muito fértil para as terapias, muito mesmo. E daí eu constelava de domingo a domingo aqui e foram, assim, 6 anos, né? Fazem 11 anos que eu sou consteladora, mas os 6 primeiros anos eu, de fato, construí esse método. Então, é por isso que é um campo praxis. Deixa eu só colocar aqui meu celular para carregar, senão, quando eu sair, não tem celular aqui. Então, foi um campo extremamente prático, né? Da vivência. Eu não sentei e disse, vou construir um método. Não. Foram vivências. Ok? Então, vou fazer uma pequena revisão aqui das 2 técnicas que a gente estudou, que são olhares cruzados e olhares opostos. Então, vamos lá. Ó, esse olhar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Rani. Boa noite, Nelma. Boa noite. Ó, esses olhares aqui, ó. Olhares. Olhares o quê? Que técnica é essa? Olhar Cruzado. muito bem. Por quê? Porque uma olha para a outra. Deixa eu baixar aqui. Mesmo que esse campo esteja assim, gente. Eli, eu fiz uma constelação e elas não deram olhar cruzado, porque uma estava atrás e outra estava na frente. Não existe isso. Você faz um movimento, né, de aproximação. Elas podem estar assim, 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 não importa, né? Esses olhares, em algum momento, se cruzam. Que teoria é essa? É uma teoria da física quântica que diz assim: 2 pessoas, quando se encontram, elas têm um ponto em comum. Eu
analiso esse ponto em comum sempre a partir de uma dor. Porque o cérebro da gente ele tem essas funções maiores para o drama. A dor é do nosso cérebro. Então, a dor ela fica mais forte. Por quê? Porque também a gente espera que, a partir das relações e do outro, a gente se encontre. Então, quando eu tenho uma dor, como é que eu vou observar essa minha dor? Quando o outro chega na minha vida. Por isso que todas as relações, gente, ela é um ponto de equilíbrio. Ah, Eli, você está dizendo isso, mas você não sabe da minha história. O meu marido me traiu e eu fui uma mulher excepcional para ele. Exatamente. Então, esse encontro aonde você foi traída, ou você foi abandonada por uma amiga, ou você não consegue o trabalho, todo encontro, ela é o quê? Um ponto para a tua evolução. Só que as pessoas só vão conseguir evoluir se elas estiverem dispostas a aprender com a experiência. Porque se não tiver, fica acumulado a dor dentro dela, ela atrai uma nova relação e aí diz, gente, parece que eu tenho um dedo podre. Eu só atraio isso na minha vida, né? Então, quando a gente só atrai isso, quer dizer o quê, gente? Que a questão está na gente, não está no outro, certo? Então, aqui, ó, olhares cruzados. Esse daqui, que técnica é essa? Olhares opostos? Olhares opostos, muito bem. Então, olhares opostos por quê? Porque, assim, às vezes as pessoas estão juntas, mas estão olhando para cantos diferentes. Mesmo se estão juntas, mas ali, olha, eu não tenho nada a ver com meu marido, né? Eu fiz agora uma constelação hoje à tarde, que a mulher aguentou o marido durante 53 anos, e a filha que fez a constelação disse assim, ainda bem que ele morreu, aquele homem. Ele morreu cedo, porque infernizou a vida da minha mãe, né? Mas ela aguentou, fez esse sacrifício por esse homem. Aí ela me perguntou assim, Elisângela, eu não sei porque minha mãe, que nem tem a ver com o meu pai era alcoólatra, chegava em casa embriagado, batia na minha mãe, tinha outras mulheres, eu não sei por que ela ficou com ele. Então, ó, mesmo as pessoas estando com olhares opostos, ainda tem uma coisa que as une. A gente não fica numa relação se nós não estivermos ganhando. Mas é ganhando mesmo, gente. Então, essa mulher, por exemplo, ela não ficou nessa relação à toa. Por quê? Porque o marido era tudo isso, mas era um dono de casa, como diz, né? Nunca deixou faltar nada para dentro de casa. Então, o que é que essa mulher disse? Bom, eu aguento em nome do que ele dá. Entenderam? Então, os olhares estão opostos, mas tem algo em comum. E se vocês observarem na técnica do olhar oposto, quando eu estou ensinando, em geral acontece o quê? Duplica a pessoa para onde elas estão olhando. Como, por exemplo, assim, vou dar um exemplo aqui, né, para vocês entenderem essa teoria que eu estou dizendo. Então, eu pergunto aqui para o campo, para onde é que essa menininha olha? Aí vamos dizer que ela olha para essa carta. E aí eu pergunto o campo, para onde é que ela olha? Aí vamos dizer que ela olha, essa mulher olha para onde? Deixa eu ver aqui, alguém quer entrar. Aí a mulher olha para cá. Só que ainda não sei que imagem é essa, né? Aí eu pergunto mais uma vez, campo, e que imagem é essa de que essa menina olha? Aí vamos dizer que ela olha para cá. Em geral, aqui, o que é que vai acontecer? Se vocês observarem, tanto nas constelações que eu faço, como nos exemplos, nas simulações de cena, essa pessoa é também essa. E por que isso acontece?
devido a essa teoria que eu estou dizendo a vocês. Elas olham em sentido oposto, mas por que olham em sentido oposto? Porque a experiência dessa mulher com esse homem, como mulher dele, é que ele é ruim como marido. Mas nem sempre o marido é assim como o pai. Entenderam? Então, para você ver, a menina, a mãe traz o marido como alcoólatra e a menina traz o pai como o homem abstrato azul, mas a imagem que ela tem dele é boa, um homem bom. Aí você pode me perguntar, eu não entendi ali. Não entendi porque para a mãe ele é alcoólatra e para a filha ele é um homem bom. Por quê? Vamos para a teoria do baralho sistêmico. Olha, gente, cada pessoa, escutem bem isso é muito importante. Cada pessoa é um universo particular. De quem é essa música? Lombardi. Gente, como é? Marisa Monte. Universo particular. Cada pessoa é um universo particular. Então, a Maria, a Francisca, a Isabel, a Hannah, a Nelma, a Reislane, eu, somos universo particular. Por que isso? Porque cada um aprende e apreende o mundo de forma individual. Por onde? Pelas suas percepções. Vocês assistiram a aula do módulo 1, 2 e 3 lá na plataforma? O que é que eu digo lá? Como as cenas são construídas, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma experiência com a minha mãe, vamos dar um exemplo, que minha mãe me chamou de feia, mas chamou minha irmã de linda. Então, qual a imagem que minha irmã tem da minha mãe? Uma imagem boa, porque ela sentiu e percebeu o amor materno dessa forma. Já eu, filha do mesmo ventre, tenho uma imagem da mamãe ruim. Vocês estão entendendo essa teoria do universo particular? Então, isso quer dizer o quê? Que cada pessoa entende a vida de um jeito, porque recebe a vida de um jeito. Então, é por isso que, muitas vezes, a mãe tem raiva do marido, que é alcoólatra, e o filho tem um amor por esse homem. Por quê? Porque, às vezes, né, esse homem, com determinado filho, foi um pai que chegava alcoolizado, mas sabe o que é que o pai trazia? Um saco de bombom para os meninos. Saco de pipoca, de algodão doce. Aí o menino pegava o algodão, estava nem aí se o pai estava alcoolizado, ia lá para o parquinho, distribuía e ainda se sentia o rei. Então, ele dizia, meu pai é bom. Entendeu? Então, é por isso que nessa técnica, mesmo os olhares sendo cruzados, eles vão ter percepções diferentes da mesma pessoa. Ok, gente? Então, tá. Então, vamos agora, deixa eu ver, olhar cruzado, olhar opostos, olhar para o lado. Olhar para o lado. Em geral, a técnica de olhar para o lado é assim, ó. Tá aqui. Dona Maria veio constelar. Ó, vamos dizer que Maria aqui, ó, essa mulher, veio constelar um sentimento de medo de avião, ok? Vamos entender assim? Então, ó, primeira coisa que eu digo para Maria, daqui para cá é o meu esquerdo e daqui para cá é o meu direito. É muito importante que vocês vão localizando isso, porque esse pano aqui, para a imagem do teu aluno, do teu paciente, representa um recorte do inconsciente dele, ok? Aí eu pergunto, Maria, você quer colocar você aonde? Ah, me coloca do lado esquerdo, aqui na ponta, lá perto de você, beleza. E o medo de andar de avião? Me coloca lá na frente, o medo, beleza. Então, eu digo, Maria, olhe para essa carta e diga assim, você vai me representar. Ela diz, você vai me representar tal. E aqui diga, você vai representar o medo de avião.
Maria olha para o meio de avião, gente? Olha ou não? Não. Não olha. Muito bem. Isso já é um ponto o quê? Positivo. Porque isso também demonstra que provavelmente esse medo não é dela. Esse medo é de outra pessoa e ela, pela memória sistêmica, ela trouxe isso de forma transgeracional para ela. A constelação familiar está intimamente ligada com a epigenética. Então, quem quer nos campos da memória sistêmica que Bert deixou, apenas como esse nome, entende-se a epigenética, certo? Então, aqui eu tenho coisas para desvendar. Eu não sei que imagem é essa e sei que Maria está olhando para cá. Então, em geral, uma técnica, quando você só tem um olhar para o lado, porque lembra que na outra que era ou olhar opostos ou olhar cruzado. Aqui eu tenho uma carta apenas olhando para o lado. Mesmo que essa carta viesse assim, essa primeira cena, gente. Como é o nome dessa técnica aqui? Continua sendo olhar para o lado. A técnica no baralho sistêmico é o primeiro caminho que a alma da família está dizendo. Vai por aqui para tu entender o que é que está acontecendo? Então, os olhares não é a janela da alma. Então, na hora que você coloca bonecos na cena, que uma pessoa ou duas da constelação está olhando para o lado, é a alma da família te guiando, dizendo para você, anda por aqui para ver se você descobre mais rápido. Então, é por isso que a gente tem que confiar no campo do qual a gente está constelando. A gente não precisa se sentir que somos nós que vamos desvendar tudo. Não, a gente vai apenas interpretar a cena, ler, porque a constelação em si, ela anda, seja com bonecos ou com pessoas, ela anda mesmo. Então, o que é que eu uso aqui? Eu uso a técnica de olhar para o lado. Como é que é o comando de todas as técnicas, gente? Quem é que lembra aí o comandozinho que eu dou? Para onde ela olha? Aí como é que para eu saber, eu perguntei aqui ao campo. Campo, para onde é que ela olha? Como é que eu faço para eu trazer uma carta para cá? Um sentimento bom ou ruim Eu peço isso a quem? para paciente. Para paciente. Então, eu digo, Maria, escolha aqui uma carta que tenha um sentimento bom ou ruim sem você saber para que é. Só que não pode pensar em ninguém. É a imagem da carta. Então, ou eu vou passando de carta em carta, ou se Maria estiver comigo, eu entrego o baralho a ela, né? Como aqui é online, a ideia seria passar, carta por carta. Entendeu? É muito importante vocês terem paciência de passar carta por carta, por quê? Porque você vai construir a cena que está no inconsciente do seu paciente. Então, quem coloca as cartas é você e quem escolhe é o paciente. Você não escolhe. Você coloca uma carta ou outra quando você pede e pergunta para o campo onde a pessoa está olhando, ok? Aí vamos dizer que ela olha... Sim, se eu tirar essa carta aqui. Ela trouxe o medo de andar de avião, né? Deixa eu ver aqui. Dizer que ela olha para cá. Aí, ela escolheu essa carta. A primeira coisa que eu tenho que perguntar é, Maria, que sentimento você tem por essa carta? Por quê, gente? Olha, lembra que eu disse que o cérebro, ele só tem duas coisas, cenas e sentimentos. Se ela escolheu essas cenas, aqui é uma cena para o cérebro. Se ela escolheu, é porque uma imagem com esse arquétipo, é por isso que o baralho sistêmico é tão forte. Por quê? Porque quando ela escolhe essa carta, ou é esse arquétipo da mulher triste, ou está na consciência dela, impregnado, ou está no inconsciente. Então, na hora que ela escolhe, ela capta o arquétipo do baralho e se identifica com o arquétipo que dá nela.
e com o sentimento. Entenderam? Como isso é lógico, perguntar que sentimento, aí ela pode me dizer, eu tenho um sentimento de alegria por essa carta. A gente vai tentar entender por que ela sente alegria com as mulheres tristes. Ou se ela disse, não, é um sentimento de tristeza. Aí, que sentimento? Aí, no caso aqui, Maria vai me dizer assim, eu tenho um sentimento de tristeza quando eu olho para essa carta. Ah, Maria, tá certo. Quem coloca essa carta sou eu. Nesse caso aqui, o que é que eu faço? Eu, como terapeuta, eu já vou acumulando as informações. Então, eu quero saber de vocês aí, quem pode me dizer as informações que a gente já tem aqui. Quais são? Digam aí para mim, por favor. Esse momento do laboratório é bem vocês mesmo. Enquanto vocês não aprenderem a ler a cena, não desenrola uma sessão lá onde vocês estão. A Maria trouxe o medo de avião. Ela escolheu uma carta para ela e uma carta para esse medo, só que ela não olha para essa carta. Então, como você falou, não é dela. Isso. Pediu uma carta com sentimento bom ou ruim, e ela trouxe a carta da mulher triste. Então, tem alguma coisa entre elas que elas olham. Muito bem. Como é o nome dessa técnica aqui? Olhar cruzado. Certo. Agora, leia essa cena trazendo um pouco mais de informação dos arquétipos. Tipo assim, ela trouxe uma carta que representa o medo do avião, que tem um arquétipo rosa, que significa... Aí você diz. No caso, ela trouxe o sentimento bom ou ruim, que ela olha para a mulher triste que está usando uma roupa azul, né? Isso. Então... E esse arquétipo dessa mulher aqui, no baralho sistêmico, aconteceu o quê? Provavelmente, muitos filhos, o quê? Mortos. Abortados, né? E aqui, que arquétipo é esse? Esse eu não estou lembrando, professor. Olha aqui, o rosa. Rosa é de quem? Azul é de quem? Como é que diz? Eu não estava vendo essa cena. Eu não estava vendo essa carta. É da mãe. Do feminino. Do feminino, né? Muito bem. Alguém aí, quando Rani leu, alguém fez algum link? Tipo assim, gente, que engraçado. Aqui tem a mãe que perde crianças e aqui ela traz o medo de avião como feminino. Alguém fez algum link? O que é que poderia ser? Medo da morte. Provavelmente a mãe dela e a família têm medo da morte, de perdas. De perdas. Perfeito. Perfeito. Vocês estão vendo que o baralho ele vai trazendo os arquétipos para facilitar o quê? Você lê possíveis cenas. Essa leitura perfeita que a Rani fez, a gente ainda não sabe se é o quê? Verdade na vida do paciente. Nós ainda vamos perguntar e a pergunta vai ser em cima da cena que a gente vê. Isso significa o quê, gente? Que quando ela responde, a gente traz material o quê? Psíquico. Material consciente daquilo que ela lembra. A constelação, seja ela com bonecos ou em grupo, ela é um material da onde? Eu estou botando assim para vocês entenderem. Do inconsciente. Então, toda a cena de uma constelação é material inconsciente. As pessoas não sabem que vivem e sentem aquilo, ok? Então, vamos lá. Aí, aqui, ó, a gente tem quantos problemas aqui para resolver? 2. Quais são, Rani? O sentimento de perda da família e o medo de avião. Vamos falar como técnica.
Você disse certo, mas eu quero nome de técnica. Olhar cruzado. E o olhar. E a imagem. Menina. Trata, né? Isso, Francisca. A imagem daqui, porque aqui a gente sabe só que é um sentimento que está o quê? Quando vem a carta abstrata, gente, o sentimento dentro da pessoa está como? Barulhado, não é? Confuso, né? Barulhado. Confuso. Então, por isso que a gente precisa trazer uma imagem aqui. Qual vocês querem resolver primeiro? Essa, o olhar cruzado, ou descobrir qual a imagem é dessa carta do medo do avião? Eu, professora, iria ver qual que é o medo do avião, porque às vezes dá para ter mais uma noção da outra também, da outra situação. Pronto, então eu vou fazer uma coisa aqui com vocês, para vocês verem que até simulando a coisa dá certo. Eu não vou escolher a carta por mim. Eu vou pedir para alguém aqui escolher uma carta para representar o medo do avião. Vamos ver o que é que vai dar essa sessão. Então, quem quer escolher aqui uma carta com um sentimento bom ou ruim, sem saber o que é que vai representar? Eu posso escolher. Então, eu vou passar as cartas, Isabel. A que você vê que é mais enfática no seu sentimento, você me dá. Não pode pensar em ninguém. Pode ser essa, professora. Essa daqui? Isso. Que sentimento você tem por essa carta? Um sentimento de tristeza. Tristeza, muito bem. Então, eu vou colocar aqui. Quem quer escolher outra carta aqui com um sentimento bom ou ruim? Agora, para a gente desvendar o olhar cruzado. Quem quer? Um de cada vez para não dar problema, gente. Nem briga. Eu gosto de aula assim, participativa. Eu escolho, professora. Vamos lá. Enquanto mais vocês participarem aqui, mais vocês Aquela, treinam. professora. Qual? O rapaz olhando para baixo com a blusa azul. Esse. Para o lado, ele não olha para baixo. Uhum. Viu? Para você ir corrigindo essa sua percepção. Tá, que sentimento você tem por aqui? Ruim. Ruim. Eu posso parar a constelação? Não. Por quê? Porque ainda os olhares não estão para a mesma direção. Para frente, muito bem. Quem é o olhar que está aqui não está para frente? Que ainda eu tenho que descobrir para onde é quem é. O homem. Pronto, aí aqui eu vou mais. Como é o nome dessa técnica? Olhares. Olhar para o lado. Olhar para o lado, porque só tem uma pessoa olhando para o lado. O outro aqui está olhando para frente, para baixo, olho fechado. Quem quer escolher uma carta? Bora. Eu posso escolher, professora. Ah, Nelma. Sentimento bom ou ruim sem você saber para que é. Esse aí. Essa daqui, Nelma. É. Que sentimento você tem por essa carta? Peraí. Deixa eu ver. Bom, de alegria. De alegria, né? Certo. Então tá, agora eu posso parar a sessão. Posso ou não? Sim. Sim, porque a última carta, com essa daqui que já estava com o olhar ou para frente ou fechado, eu paro a sessão. E agora, depois que eu parei, agora eu pergunto,
faço perguntas exatas a partir dos arquétipos para a paciente, para eu saber se o que eu estou lendo é real na vida dela. Só que antes de eu fazer essas perguntas, eu quero que alguém aqui leia essa cena. O que é que pode ter acontecido na vida da Maria, que ela tem medo de andar de avião? Vou colocar essa carta assim, porque para vocês lembrarem desse arquétipo. Quem quer ler aqui? Eu acho que é problema com a mãe. Com a mãe. Por quê, Fran? Porque eu sinto que é problema com a mãe. Certo. Problema de que natureza? Você sente? Uma mãe autoritária. Certo. Aonde você tirou o arquétipo de autoritarismo daqui? Da primeira mulher de azul de óculos. Ela é autoritária no baralho sistêmico? Não, né, Eli? Não. Então, você pode confiar no método. Pode confiar, Fran. Se você tentar ler a cena pelo que você acha, você vai cair no que muitos consteladores caem, em coisas que não são certas, que está na vida da pessoa. Se você tivesse lido o autoritarismo por essa mulher aqui, Ia dar certo. essa daqui não é autoritária, essa mulher é triste. Não sei se você está com a apostila aí. Quem é que está com a apostila aí para a gente ler o arquétipo dessa mulher de azul? Leia aí, por favor, Isabel. Olhar para baixo representa olhar para a morte. Pode ser a morte de sentimentos, solidão, perda, abandono, dores profundas. Mulher sofrida, semblante de tristeza, dores com o feminino de seu sistema. Ela ou o sistema dela pode ter passado por abortos que podem ter sido forçados pelo parceiro ou perdeu filhos prematuramente. A mãe pode ter morrido no parto dela, ou batia nela, ou criou todos os outros filhos. Muito bem. Vai. Tem mais? Termina ou não? Pode terminar, é porque eu pensava que tinha terminado. Não, só... Peraí, que agora me perdi. Uhum. Criou todos os outros filhos e não a criou. E ela rompeu o vínculo com a mãe. Age como mãe, como avó, mas está presa a dores profundas e está em banho-maria na vida. A alma vagando em tristeza e depressão. Se sustenta com energia contemplativa, passiva, só esperando a hora de morrer. O masculino está em falta no sistema dela, o que a forçou a ocupar esse lugar de força. Tem um masculino muito forte, carregador de ter visto o feminino sofrer. Pode ter muitos filhos, cuida e faz muito pelos filhos e pela família inconscientemente. Pede para os filhos cuidarem e salvarem ela. O filho pode querer morrer por ela. Muito bem. Então, Fran, se você fizer esse caminho, você vai cair nas leituras. Não estou aqui falando mal, mas eu estou falando de uma parte técnica de que muitos consteladores fazem por aí, do achismo. Eu acho que essa pessoa é assim, eu acho que é aqui. E o meu método é justamente para a gente romper, que a gente não deixe uma sessão qualificada com a dor exata, com a cena exata que está no teu paciente. Então, olha para cá. Se essa é Maria, essa é a paciente. A Maria, a gente vê que ela tenta ser mais altiva do que a mãe, não tenta? Sim. Não é? Então, a Maria aqui,
tem alguma questão. Não tem autoritarismo. Essa daqui é uma mulher que ela sustenta a família, ela olha para esse âmbito da família. Então, entendeu, Fran, que não dá para a gente tratar todo o nosso acho ou sinto muitas vezes as imagens e os sentimentos nossos que não foram ainda resolvidos. Então, quem consegue tentar ler aqui o que a constelação pode estar oferecendo? Claro que aqui é uma simulação, depois a gente vai fazer determinadas perguntas para ver se encaixa. Então, quem poderia ler aqui a possibilidade dessa mulher ter medo de avião? Tenho trazido aqui uma carta que mostra um sentimento de morte ou uma pessoa morta. Quem pode ler? Tem fenômenos, tem que olhar se tem fenômenos. Tem algum fenômeno, gente, nessa cena? Fenômenos são as cores da roupa. Tem alguma que ficou igual? Tem. Quem é? Quem são? A senhora de trás e o rapaz da frente. Pronto, isso já é um fenômeno. Já é um fenômeno. A mulher de azul tentou ser mais homem por algum motivo do que um homem. Entenderam? Então, vamos tentar ler aí para mim. Quem é que quer ler? Pode ler de 2, de 3, de 4, de 5. Isabel, vamos treinar, Isabel. Na semana que vem, quero ver você dando um show. Então, Eu ia falar de novo, eu acho. Mas não, traição. Vai com naturalidade. Não tenha medo de, eu tenho que acertar. Não, aqui é local para errar. Aqui se chama laboratório sistêmico. O laboratório é experiência. então eu senti que a Maria, pela mãe ter passado por tantas consequências na vida, ela, e vendo ela, assim, como posso dizer, assumindo essa masculinidade da família, que talvez pode ser que o pai tenha morrido de avião, e aí ela acabou que também sentindo isso. Talvez até porque a tristeza da mãe é tão grande que deixou esse medo nela, talvez. Perfeito! Ai, gente, eu acho lindo demais vocês lendo cena do método. Porque o que eu quero para mim, eu quero para vocês. Eu acho lindo demais. Porque eu sei que quando vocês praticam aqui, lá vocês vão dar show com o paciente, sabe? Vão dar show. Perfeito, Isabel. Agora me diga uma coisa, Isabel. Dentro disso, que é possibilidade que você leu, quais perguntas você faria a Maria para saber se isso é real lá na vida dela? Dentro do que você leu. Maria, sua mãe sofreu muito quando ela vivia com seu pai? Doutora, olha, ela não sofreu assim, ele não era um homem ruim, mas teve um fato que fez ela ficar muito triste. Eu não vou dizer para saber se você faz mais perguntas, certo? Certo. Mas teve um fato que, de fato, ela ficou muito triste. Quando esse fato ocorreu, você ainda era criança, não era, Maria? Era, doutora, eu era criança. Olha que lindo, Isabel! E você tirou da onde, Isabel, que ela era criança? Conta daquela carta que eu escolhi, que ela é tristeza. Uhum.
É uma possibilidade, muito bem. Então, vai criando, estou toda arrepiada, vai criando quebra-cabeça aí. Que pergunta mais? Então, Maria, Um filho fora do casamento? Não, não tem filho fora do casamento. Meu pai foi um homem muito fiel à minha mãe. quando seu pai faleceu, a sua mãe, seus irmãos eram pequenos? Como é que a senhora sabe, doutora, que meu pai faleceu? Me veio esse sentimento, até porque você colocou a carta do pai na frente da sua mãe. Tá. Ah, Tudo bem. Na minha cabeça aqui, o fato, ele morreu mesmo. Mas você poderia ter pego a fala da Maria. Eu disse, quando ele foi. entendi. Entendeu? Certo. Porque você vai unir agora o material psíquico, que é o quê? A história que ficou aqui. E o material inconsciente que está na sessão, você vai unir os dois. E vai virar o inconsciente e trazer à luz a consciência. Esse é o propósito das constelações. Aí eu poderia já comentar para ela. Morreu de quê? O que aconteceu? Que fato foi esse que deixou sua mãe triste? Pode perguntar, diga. Que fato que aconteceu que seu pai se foi? Doutora, foi assim. Eu era muito pequena, eu tinha 7 anos, quando o meu pai saiu para a roça com a minha mãe, com o meu irmão. O meu irmão, eu tinha 7, meu irmão tinha mais ou menos uns 10 anos. E aí, eles sofreram um acidente lá na roça e morreram os dois. E eu fiquei com a minha mãe para criar os outros 10 filhos. Ela praticamente disse tudo, e eu quero que você tente ver se o que ela disse está aqui dentro. Sim, porque até ia perguntar se o menino que está do lado do pai era o irmão dela. Então, realmente tem esse irmão, né? E ela ficou o quê com a mãe? Ficou o quê? Casada com a mãe. Casada com a mãe. Por que você acha que ela tem medo de avião? Por conta né, Para não deixar a mãe o quê? Sozinha, e essa masculinidade. Masculinidade. Isso, né? Porque a mãe teve que assumir esse papel, né? E aí ela, como filha, ela ficou. Olha mesmo agora, prestem atenção. Você poderia perguntar, e sua mãe é viva? Se ela disser essa mulher pode ser casada, mas ela se une à mãe o medo de avião. Porque o medo de avião remete ao medo de morrer. Ou a mãe já pode ter morrido, mas a memória no corpo emocional está pulsante. Porque, entendeu, Isabel, que você tem que ler a cena baseada em perguntas. Por que ela tem medo de avião? Você não pode, em nenhum momento, esquecer o foco da paciente. Eu não sei se vocês já assistiram a um júri popular no direito. Já assistiram à advocacia? Pronto. Se vocês observarem, o advogado, ele roda com as perguntas para provar uma coisa aqui. E nós, consteladores, nós temos que fazer isso com o baralho sistêmico. Rodar as perguntas para provar por que tem medo de avião. E depois disso tudo, aí eu já poderia falar, Maria, então agora diga para a sua mãe. Antes disso, você vai ler que a cena está aqui. Aí agora, não sei se vocês, quando eu estou falando aqui, vocês vão anotando passo a passo. Se não, depois que eu postar na plataforma, rever e coloca. Primeiro passo, Elisângela botou a primeira cena que se chama Foco e Paciente. Segundo passo, primeira técnica, olhar para o lado.
é importante esses passos, porque, ora, quando eu construí o nome método, não foi por acaso. Eu consegui, através de um método é o quê? Uma coisa mecânica mesmo. Então, é por isso que se você seguir o passo a passo, você vai compreender uma complexidade de uma alma dentro de um passo a passo. Ao invés de você deixar o turbilhão de eu acho, eu sinto, eu imagino, e depois a pessoa sair, aquela constelação não fez sentido nenhum para mim. Entenderam? Então, Isabel, depois que você fez as perguntas, o próximo passo é o quê? É você agora ler em voz alta para Maria. Maria, olha, eu vou lhe dizer onde está a questão, porque você tem medo de avião. Porque quando você faz as perguntas, Maria não está juntando as engrenagens ainda, que ela não tem técnica para isso. É a historinha montada da cena do inconsciente de Maria, que eu vou dizer agora, que vai fazer sentido para a vida dela. Entenderam? Então, quem você quer ler, Isabel? Uma história como um todo agora, da primeira cena ao sentido de tudo. Você pode falar de linha do tempo, arquétipo aqui, nananã. Você vai ler para Maria como se você desse o seu feedback, pergunta para Maria, fez sentido? Se ela ser total, aí você vai para as fases de soluções, que é a última etapa do método. Quer ler? Acho que ainda não vai ser muita coisa, professora. Não vai o quê? Não vai ser muita coisa ainda. Vai? Você Vamos lá. Liga Maria, tal. Então, Maria, olhando todo, né? Me foge muitas palavras, então vamos lá. Maria, olhando todo esse momento, né? Aqui nos mostra que esse medo, né, de você viajar de avião está muito próximo desse vínculo com a sua mãe, né? Por ela ser essa mulher que sempre esteve sozinha, cuidando de você, dos seus irmãos, né? Batalhando para colocar tudo em casa. E com tudo isso, você está ligada a ela, né? Para que isso... Que é um sentimento também que ela teve medo quando quem morreu na família. Isso, quando seu pai morreu, então ficou também esse sentimento de medo. Então, isso tudo, né, faz com que esse sentimento possa crescer dentro de você, né? Muito bem. Então, ó, a Isabel leu. Eu vou dar uma lida para vocês terem uma ideia como eu faço com o paciente, certo? Então, eu vou ler Elisângela. Maria, olha, de fato, essas questões que eu lhe perguntei, de fato, estão aqui. Essa é uma cena inconsciente que você quer entender por que você tem medo de avião. Então, se você observar, Maria, eu faço bem assim mesmo, viu, gente? Se você observar, Maria, você veio olhando para o outro lado, mas não veio olhando para o medo. E então, não é seu esse medo. Tem alguma coisa que veio lá dos seus antepassados que você absorveu. E tem a ver com uma mulher. Algo que aconteceu com alguma mulher no teu sistema, que ela pode ter perdido alguma coisa ou sentiu alguma coisa e você absorveu a dor dessa mulher. E aí, Maria, eu pedi para você trazer uma carta para eu saber onde você estava olhando, né? Então, você trouxe essa carta. E aí deu o olhar cruzado aqui, às vezes eu estou falando, não, olhar cruzado, e teve outra carta aqui. E essa outra carta também olhar para o lado. E nesse movimento aqui, eu observei, Maria, que se eu puxar uma linha do tempo aqui atrás é o passado. Então, significa que você casou com uma mulher muito triste, que perdeu alguma coisa. E você me falou que, de fato, sua mãe tem uma tristeza. Então, eu vou considerar essa daqui agora sua mãe.
É muito importante a gente dizer isso, tá, gente? Porque para ela é apenas um sentimento. Vou considerar sua mãe. E para onde você e sua mãe olham? Para esse pai que morreu. Um pai que era muito bacana, um pai que era presente, que trabalhava, né? E você me disse que esse homem morreu com uma criança. Então, eu considero aqui o teu irmão. Então, você, quando seu pai e seu irmão morrem, sua mãe entra para um sentimento profundo de tristeza e de medo de perder mais algum parente. Ela foi vivendo, sustentou a família junto com você, com os outros irmãos e tarará, e ela superou essa vida aí, essa dor, mas fica lá dentro de alguma forma. E você traz essa dor dentro de você para poder honrar sua mãe. Fez sentido, Mariela? Nossa, demais, tal, entendeu? Então, a partir daqui, a gente vai, gente, usar aqui as leis do amor. Geralmente, as frases de soluções, ela exige a ordem hierárquica do amor. E quais são as ordens hierárquicas do amor? 3. Pertencer, daí receber hierarquia. Qual ordem você acha que Maria quebrou aqui, ao ela se vincular casada com o pai? Hierarquia. Hierarquia. Então, eu começo por onde? Colocando a Maria no lugar de filha e o pai no lugar de pai. Pronto, aí para isso eu preciso fazer Maria conversar com o pai. Agora é a frase solução. Quem quer fazer essa frase? Eu posso falar, professor? Diga. Tentar. Uhum. Pai, Pai, eu sinto muito por tudo que aconteceu. eu sinto muito por tudo que aconteceu. Eu senti muito a sua falta Eu senti muito a sua falta e ainda sinto. e ainda sinto. Com a sua partida, Com a sua partida, eu eu não soube o que fazer não soube o que fazer ao ver o sofrimento da minha mãe ao ver o sofrimento da minha mãe e eu me coloquei no seu lugar. e eu me coloquei no seu lugar. E nesse momento, ó, eu me coloquei no seu lugar. E agora E eu te agora, coloco no lugar de pai. e agora eu te coloco no lugar de pai. A frase tem que mover uma cena. Como é que é a teoria do baralho sistêmico? O cérebro tem o quê? Cena e sentimento. Quando eu movo a cena, eu movo no inconsciente do paciente, viu, gente? Essa cena aqui está sendo movida lá, está sendo captada por onde? Audição e percepção. Diga. E fico no lugar de filha. E fico no lugar de filha. Que filha? Agora, vamos colocar ela aqui, né? Lugar de filha. Aí ela olha para onde? Eu botei sem querer e acabou quando eu olhei para a cena. Ela olha para onde agora? O irmão. Para o irmão. Se ela olha para o irmão e a gente está na fase de frase e solução, o que é que tem que fazer? Falar com o irmão. Falar com o irmão. Vá, quem quer? Reislane, Priscila, Fran, cadê vocês? Esse aí eu não sei nem errar, Elisângela. Vai. Você sabe construir uma frase para colocar o irmão no lugar dele. Que um irmão que morreu. Como é que a gente poderia construir uma frase? Irmão, Irmão, eu sinto muito por tudo eu sinto muito por tudo e e eu te convido para o nosso campo, para o nosso sistema. Ao invés de eu te convido, me permite, você pertence. Por isso, você pertence ao nosso sistema familiar. Sim. Você veio primeiro e eu vim
Depois. Depois. Com isso aqui, agora me diga, a força dessa mulher na posição de filha, olha para a tristeza da família? Sim ou não? Ela continua olhando ou não? Não. Não. Vocês estão entendendo que a ordem do amor, ela altera a cena? Sim. Entendeu? Quando a gente coloca na ordem do amor, só altera. Mas ainda está faltando uma frase que ela faça sentido para o nome do foco dela. Como é que foi o nome do foco dela? Medo de avião. E ela associou o medo de avião ao medo de quê? De morrer, de deixar a mãe o quê? Só. Sozinho. Ó, Como é que você pode construir uma frase agora? Mamãe, Mamãe, eu sinto muito por tudo que você passou. eu sinto muito pelo que você passou. Eu nem consigo imaginar Eu nem consigo imaginar o quanto foi difícil para você. quanto foi difícil para você. Mas quando a gente tem medo, a gente pode dizer uma pessoa que tem medo que é o quê? É seguro agora. sim, É seguro é agora. seguro, é seguro agora, mamãe. Eu Eu ir para o mundo. tô. Isso. Entendeu? Aí já coloca ela aqui. Porque provavelmente ela não mora mais com a mãe não está com eles, porque eles faleceram. Entenderam? Olha essa cena. O pai olha para o filho, a mãe continua triste por causa do marido, e ela agora criou a força para olhar para onde? pro lado, Para o Pra outro vida. lado. pra vida. Para além de um fato que aconteceu na família. É um fato traumático, mas aí você pode começar a conversar com o seu paciente. Ô, fulana, me diz uma coisa. Depois que teu pai e teu irmão morreu, de lá para cá morreu mais alguém? Não morreu ninguém, doutora. Aí você pode. Então a vida permanece. Ali foi só um destino difícil. Então a gente também precisa trazer algumas realidades. Olha, eu tenho 11 anos que eu constelo, nunca vi fatos assim. Não, morreu minha mãe e meu pai, aí depois de 3 anos morreu mais 2 irmãs, e depois nunca vi fato assim. Então, assim, às vezes acontece uma catástrofe numa família, mas não determina que a família vai ser infeliz, né? Nossa, Elis, meu Deus. Parece que foi para mim essa constelação. Foi mesmo, Isabel. Meu Olha, pai faleceu e eu fiquei meio que junto com a minha mãe. quem Incrível. faleceu? Meu pai, Ah, 33 anos, meu irmão mais novo tinha 4 anos. E ela com 5 filhos, e só eu trabalhava na casa. Olha, parece que foi caiu um. meu Deus do céu, é muito lindo isso, né, menina? Então, para você ver, né, Isabel, você conseguiu reestruturar, porque você é casada, tem uma escola, tem filhos, a vida andou, né, para você, né? Que bom. Eu estou fazendo um vídeo, gente, são 1, 2, 3, 4, 5. Vão ser 5 vídeos de uma família inteira que eu constelei aqui em Brasília. E aí tudo começou porque um homem entrou em depressão e ele juntou uma tia para trazer ele para fazer constelação. Eu já começou meio brava, eu comecei, que danada é esse que um homem velho de marmanjo para vir constelar, precisa uma tia trazer? Eu já não gostei daí. Aí eu já fui reclamando no WhatsApp. Mas por que você tem que vir com ele? Ele não pode vir só, não? Não, porque eu quero garantir que ele vá. E eu falei, tem fenômeno aí, vou deixar essa mulher vir. Foi batata. Quando a mulher veio, ele comprou um pacote de 5 sessões. Eu disse, bom, se ele está em depressão, ele vai querer as 5, não vai? Esse homem só quis 2, as outras ele deu para as tias dele.
e para a mãe. Eu falei, tem mais fenômeno. Quando eu comecei a constelar, a primeira tia veio e disse, ai, Elisângela, mulher, faz 2 anos que a gente fez o túmulo do meu irmão que morreu. Eu, foi mesmo, mulher? E ele morreu? Morreu, mulher. Ai, mas ficou tão bonitinho o túmulo dele. Aí eu, por distração, não perguntei quanto tempo tinha morrido e que tinha morrido. Segui. A segunda tia, ô, Elisângela, mulher, faz 2 anos que a gente fez o túmulo do meu irmão. E eu, certo. Veio a mãe do paciente. Ai, Elisângela, ficou tão bonitinho o túmulo do meu irmão. Eu, mas me diga uma coisa, de que esse seu irmão morreu? Ela falou, mulher, ele nasceu, 3 dias depois ele morreu. E eu falei assim, e faz quanto tempo? 65 anos. Menina, eu falei assim, para tudo. Chega! Esse homem já encarnou, já morreu, já fez tudo, já casou, já está em outra família, e vocês estão segurando um morto. O seu filho, o seu sobrinho, está representando esse morto. E aí, gente, vocês vão ver nos 5 vídeos que eu estou gravando. Cara, foi uma cura assim, porque em todas as constelações, o rapaz que estava com depressão trazia um fenômeno de blusa igual à mesma cor do irmão morto, há 65 anos atrás. E eu falei o que é uma memória sistêmica familiar, que uma pessoa fica reverenciando um morto, porque os mortos, eles precisam de paz para morrer. A dor fica grande quando a gente fica aqui. Eu sei disso, porque eu tenho uma irmã, ontem ela fez 7 anos que morreu. Mas ela precisa de paz para morrer também. Porque a morte é um direito. Só Deus sabe por que minha irmã ou qualquer outra pessoa que tenha morrido na nossa família tenha dito, tá bom, eu acordo de ir para a Terra e morrer com tantos anos. Né? Então, o que é uma memória sistêmica familiar e como ela pulsa nas consciências que vão chegando. Porque ninguém pode ser reverenciado por 65 anos, né, sem deixar aquela pessoa morrer. É diferente, vamos supor aqui em Brasília, Juscelino Kubitschek. Quando se fala em Juscelino Kubitschek, em memória, se fala naquilo que ele deixou de bom, e que é bom ter tido aqui com a gente. Mas não é lamentando a morte dele. Fala do que ele, como homem, construiu para o Brasil. Mas não diz, mas se ele tivesse vivido um pouquinho mais, gente, talvez tivesse feito mais. Não é assim, entenderam? Então, a memória dessa família aqui que a gente viu, quando as pessoas ritualizam as suas dores, elas simplesmente, gente, elas ganham o campo de consciência para o maior. E ninguém voltou de morrer para dizer, mas provavelmente, é o que todo mundo acha, que as pessoas evoluem depois que morrem. Então, para essas pessoas evoluírem, a gente precisa concordar com as mortes dela. Mesmo que tenha sido alguns casos abruptos de morte. Certo? Entendeu? Foi fácil? Não é fácil isso? Fazer isso? Eu acho super fácil. Constelar, abrir constelação. Eu acho barato. Você faz parecer fácil, Elisângela. É fácil, gente. Isabel, você está maravilhosa, porque você está praticando. Isso é bom, por isso que eu chamo tanto vocês para praticarem aqui. Porque ler a história aqui é contar, é você imaginar. Espera aí, eu vou contar uma historinha aqui para minha neta. Aí contar para o meu filho, e conta. Entenderam? A única questão aqui é que vocês têm que se familiarizar com um pouco de teoria. Todo canto tem teoria. O que cada arquétipo significa,
confiar que se chega uma pessoa que é um psicopata, realmente tem alguma questão mental, né? Ah, não, se eu disser que na família dessa moça tem um psicopata, posso ser que ela não volte para mim. Estou nem aí. Eu, Elisângela, estou nem aí. Eu quero a verdade. E quando eu vejo que trouxe a carta do psicopata, do sociopata, das doenças mentais, eu digo. Antigamente eu era mais jeitosa para dizer, mas como eu criei a fama de brava, eu digo mesmo, menino, tem alguém aí na tua casa que tem um problema de psicopatia, não tem? Tem. Entendeu? Mas aí vocês vão fazendo aí do jeito de vocês. Entenderam? Gente, então é isso. Alguém tem alguma pergunta? Vou desmanchar aqui a cena. Alguém tem alguma pergunta? Não, né? Então, pronto. Então, ó, daqui para o final do ano, vamos ver se a gente conclui tudo, porque vai ter férias, né, de dezembro até, acho que é metade de janeiro. Eu acho que eu já coloquei as férias. E para a gente não parar, para quando começar em 2016, eu começar a segunda rodada do Laboratório Sistêmico, que é o quê? Essa rodada é maravilhosa. São vocês constelando pessoas supervisionadas por mim. Aí vocês vão convidar, vamos supor, Isabel convida uma pessoa dela, não pode cobrar para a Rani constelar. A Rani convida uma para a Priscila constelar. A Priscila, a Reslana é a Fran. E assim vai, certo? E esse momento do Laboratório Sistêmico é riquíssimo. Porque, olha, por mais que eu fale, pedagogicamente, só tem um caminho de vocês aprenderem. Fazendo. Abrindo a boca e lendo cena aqui. Dizendo o que acha, dizendo o que não acha, dizendo o que sente, o que não sente. Só tem esse caminho. Vocês podem assistir 20 anos uma aula minha. Se você não praticar com o seu raciocínio, com os seus sentimentos, você não capta. Então, na próxima aula, Reislane e Priscila vão ficar de castigo se não falar. Porque Fran falou, Isabel e Rani. Tá certo? Tá certo. Sim, senhora, né, Pri? Sim, senhora. Gente, amo vocês, um beijo. Depois vem aqui, dá um like aí para mim no YouTube, tá? Ah. Beijos, tchau.